Você só vai aprender algo se você desenvolver a capacidade de imitar. Olá pessoal, meu nome é Marlon. Eu desenvolvi esse canal aqui, que é direcionado aos estudos com base nos livros do Pierluigi Piazzi e com base no método que o Pierluigi Piazzi criou nos seus livros Aprendendo Inteligência, Inteligência para Concursos, Ensinando Inteligências, que são, na verdade, os principais livros do Pierluigi Piazzi. Quando nós imitamos algo, né? Quando nós estamos imitando algo, a maioria das pessoas pensa o seguinte: na verdade, você não desenvolveu o seu conhecimento, você só está imitando alguém, como se isso fosse algo muito ruim mesmo, certo? Muitas pessoas falam por aí: para de ficar imitando, seja original. Então, há um sentido nessa frase, que eu vou falar no final deste vídeo. Mas, o que eu queria dizer é o seguinte: a capacidade de imitar, a capacidade mimética, que é um dos estudos da filosofia, tem essa teoria, a teoria mimética. Mímese quer dizer o quê? Imitação, imitar, na filosofia. Que tem a ver com moral, desejo, enfim. Vários autores já falaram sobre isso. O René Girard, se vocês conhecem, Roger Scruton já falou sobre a questão da mimética, ou seja, da capacidade da gente imitar os outros. Mas não no contexto assim, muito simplista, mas no contexto muito mais aprofundado da filosofia que eles desenvolvem, dentre outros autores. Mas a capacidade de imitar alguém, ou copiar as coisas e tudo mais, está na essência do ser humano. Quando você está aprendendo a escrever, por exemplo, a professora coloca lá a palavra no quadro ou a letra, você vai fazer um desenho, meio que copiando aquela letra. Eu lembro muito bem, na minha infância, a professora copiando no quadro as letras, e eu fui o quê? Imitando aqueles traços. E assim eu fui começando a aprender a desenhar as letras, A, B, C, D. Eu fui imitando, tanto pelo quadro, visão, né, olhando, tanto tinha um papel, né, escrito a letra, e eu ia lá e passava por cima, o lápis e tudo mais, ia desenhando a letra novamente. Então, é a questão de estar desenhando, fazendo desenho, aprender fazendo. Lembro que o Pierre sempre fala isso, né? Aprender fazendo, desde a nossa infância a gente faz isso. A gente aprende fazendo, desenhando, aprendendo a letra, e nosso cérebro vai associando como escreve daquela letra, e depois a gente vai e continua e começa a fazer palavras, enfim, produz textos e vai progredindo o conhecimento. Então a maioria das pessoas às vezes dizem assim: porque, na verdade, eu quero criar algo original. Eu não quero ser uma pessoa que repete as coisas. Eu quero criar algo original, eu quero ser original. E a maioria das pessoas pensa o seguinte: que elas têm que inventar a roda. Reinventar a roda. Reinventar a roda, na verdade. Mas aí que está o erro. Você não precisa reinventar a roda. Você precisa ir atrás ou procurar aquilo que realmente funciona. É assim que funciona, por exemplo, é assim que é a questão da literatura clássica, dos clássicos. Os clássicos, eles estão aí, e eles estão aí por milênios, porque eles funcionam. Porque eles trazem ideias que vêm aí ultrapassando milênios, muito tempo. Só você pensar na filosofia grega, Platão, Aristóteles, todos esses autores, eles ultrapassam o tempo. Isso não tem exatamente só a ver com política, porque existe uma questão política por trás, de poder, de influência da Europa e tudo mais. Por isso que esses autores, eles ultrapassam o tempo. Como se só fosse a questão política. É a questão política também, é a questão de poder, mas não é só isso. É porque as ideias construíram o Ocidente, essas ideias também funcionam, essas ideias são importantes para a nossa identidade. E essas ideias não são meramente opressoras ou reducionistas da nossa existência. Os livros clássicos, os autores clássicos, eles passam, eles vêm, né? E muita gente vai morrendo, mas esses autores, essas ideias não passam, eles são clássicos. Então, é necessário que você tenha a capacidade de desenvolver o seguinte: essa capacidade de ir atrás da literatura clássica, ir atrás daquilo que funciona e imitar. E no processo de imitação daquilo que funciona, você também vai conseguir ser original, que é aquilo que eu falei no início do vídeo. O que você vai se sentir? Você vai ser original. Por quê? Porque você vai aplicar a sua realidade. Quando você lê a literatura clássica e você vê a sua realidade, na sua vivência, nas situações da sua realidade, que você vive, e você percebe que aquilo tem um sentido com a sua vida, a sua realidade, você começa a criar algo que é original, que só vai acontecer na sua vida. Por quê? Porque você tem um olhar que só você tem, ninguém vai ter mais aquele olhar, a partir das suas vivências.
Então você começa a refletir sobre a sua vivência relacionando com a literatura clássica. E você percebe que isso tem uma conexão, tem um sentido. Então, isso não é meramente você reproduzir ideias, mas é você perceber que se o que você leu, o que você estuda, o que você aplica, tem sentido com a realidade. Quando você percebe que tem sentido com a realidade, aí, e você começa a relacionar com o que você vive, aí que você começa a ter um pensamento, uma ideia original. É assim nos estudos também. O Pierre sempre fala muito isso, a gente aprende fazendo. Ele falava o seguinte: não aceito você estudar sem um papel, um lápis, uma caneta, anotando, escrevendo, resumindo, ou desenhando. Várias formas de a gente fazer isso. Então a reflexão que eu queria trazer nesse vídeo é isso. Desenvolva a sua capacidade de imitação, busque aquilo que realmente funciona, não reinvente a roda, e você vai progredir na sua vida de estudos. Grande abraço, até a próxima. E vem aí o e-book, muito além do método do professor Pierre, que vai ajudar vocês a desenvolver cada vez mais as habilidades, as suas habilidades que estão ali dentro de você. Você só precisa reconhecê-las, colocá-las em prática. Grande abraço.